E é sábado de manhã, mais exatamente meio-dia, dia 18 de julho de 2026. E eu não sei muito bem o propósito do porquê que eu tô gravando esse vídeo. Tá o maior temporal lá fora. E tá virando tempo, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas todas as questões climáticas, alertas de chuva e tudo mais. Eu não estou arrumada para gravar um vídeo, eu estou sem maquiagem, eu estou com blusa manchada de clorofina, de pijama em casa, não é mesmo? E mesmo assim eu quis abrir a câmera e falar com a câmera e gravar esse vídeo. Tenho me perguntado muito nos últimos tempos porque sempre é uma grande dificuldade para mim me posicionar e falar sobre o meu trabalho enquanto artista. E acho que tem me incomodado muito esse enrijecimento em relação a como as coisas têm que ser, ao marketing, a você fazer um post bonito, feed perfeito do Instagram, um vídeo para viralizar, tudo isso para falar do trabalho. E eu sou escritora, eu tenho 2 livros publicados. Não comecei a escrever agora, faz muito tempo que eu escrevo. E faz pouco tempo que tenho me reconhecido enquanto artista múltipla, assim, ampliado a minha concepção de artista. Então foi muito difícil por muito tempo me entender enquanto mulher no mundo, depois enquanto escritora no mundo, e depois como artista, e agora como lésbica, e todas essas palavras, esses nomes demoraram muito tempo para sair da minha boca e para que eu conseguisse me nomear. E agora me enxergar como uma artista, né? Uma pessoa que regressa então para a infância e volta a brincar com as tintas, entende a criação como uma brincadeira, entende que criar é muito, muito, muito vasto e que todas essas prisões que a gente se coloca ao longo da vida, elas são limitadoras dentro do nosso processo criativo, para o nosso processo criativo enquanto artistas. E talvez assim tenha mais amplidão ainda quando se trata de nós artistas mulheres, assim. Pelo que nós já sabemos sobre em relação à desvalorização da nossa arte, do nosso trabalho, de sempre a nossa escrita ser colocada em dúvida e a necessidade constante, ininterrupta de ter que se autoafirmar o tempo inteiro, né? Enfim, assim, e por que desse vídeo? Esse vídeo nasce, acho que de um incômodo de sempre conseguir falar muito bem de qualquer coisa, mas não do meu próprio trabalho artístico. E já faz muito tempo que me pergunto sobre isso. Algumas pessoas que já me conhecem sabem que eu já trabalhei com muitas coisas, já tive todos os diversos trabalhos possíveis, assim. Eu já trabalhei no Subway de atendente, já trabalhei em livraria vendendo livro, já trabalhei em restaurante atendendo mesa, servindo refrigerante, já trabalhei na Secretaria da Educação do Instituto Federal, já fui professora substituta no Instituto Federal, já tive brechó, já trabalhei em brechó de outras pessoas e até que depois eu tive o meu, já trabalhei fazendo pão e bolo, já, e fui professora de francês particular, atualmente é uma das coisas que eu faço, um dos trabalhos que eu ofereço.
E dentro dessa vastidão de coisas que eu já fui, dentro de todas essas coisas que eu já fiz, vendi, tive que vender, né? Então, para quem me acompanhou na época do brechó, quem lembra do Moca Brechó, né? Era uma grande dificuldade ligar a câmera, tirar foto de mim, ter que gravar foto das peças, fazer stories, toda a história do marketing, né? Mas mesmo assim eu estava lá e eu estava fazendo e eu fiz. E toda vez que eu me vejo na necessidade de ter que trabalhar, porque afinal de contas eu preciso de grana, preciso sobreviver, preciso de dinheiro, e infelizmente, por motivos que me dão muita vontade de chorar, a gente não consegue sobreviver da nossa arte no Brasil, né? Nesse país, assim, só sobreviver disso, né? Isso ainda não é uma possibilidade para mim. Eu espero muito, assim, com todas as minhas forças, que isso seja uma realidade um dia. Porque é, sim, de fato, um sonho, assim, meu. Mas todas as vezes que eu tenho que vender coisas e que não seja artística, eu vou fazer, eu vou ligar a câmera como está ligada agora, eu vou dizer, olha aqui o curso de francês, você pode aprender francês comigo, é muito legal. Inclusive estava aqui pronta para trabalhar e criar postagens para, veja só, vender os meus cursos de francês. E toda vez que eu tenho que fazer isso, eu faço, porque acaba. Mas toda vez que se eu tiver que falar, olha aqui, gente, meu livro está à venda, ou qualquer coisa do tipo, eu não consigo fazer. E tanto não consigo fazer que estou gravando esse vídeo assim, desse jeito, porque eu acho que seria a única maneira de gravá-lo, seria a única forma de fazer ele acontecer. E eu não faço a menor ideia se isso vai servir para alguma coisa, se eu vou postar em algum lugar, se alguém vai assistir, se vão pular nos primeiros 30 segundos, porque afinal de contas hoje todo mundo pula tudo e ninguém tá afim de ouvir nada, grande baboseira. E sabe assim, essa sensação assim de. Mas aí como é que faz, né? E como é que faz se eu não gravo? E como é que faz se eu não falo do livro? E aí como é que faz se eu não falo que eu sou escritora? Como é que faz se eu não falo que eu sou uma mulher artista, lésbica, escritora, que desenha, que pinta, que faz cerâmica, que gosta de fazer pão, que... Como é que faz assim, né? Quem é que vai saber também se eu não falar? E aí eu sei também, dentro desse recorte todo, que, tipo, quem sou eu na fila do pão também, né? Eu sou só uma mulher branca, vivendo a minha vida, tentando, das melhores maneiras possíveis, ser uma pessoa melhor nesse mundo e não ser uma babaca, tentando passar amor adiante, vivendo as coisas que eu acredito. Mas assim, ainda assim, né? Quem sou eu na fila do pão? Por que importa, no final das contas, né? E é uma pergunta que eu tenho me feito. Esse vídeo não tem nenhuma conclusão, gente. Nenhuma conclusão. Eu tô falando sozinha. É sábado de manhã. Eu tô falando sozinha, não usei absolutamente nada. Pensando pra onde que vai o meu trabalho artístico, pra onde vai tudo isso, pra que serve tudo isso. E qual o propósito no final das contas, né? E eu acho que muitas vezes a minha angústia é que eu não quero exatamente só ter o livro comprado, entende? Eu acho que é uma frase meio assim, muito bonita e muito ingênua do Caio Fernando Abreu, tipo, eu quero ser amado por aquilo que eu escrevi, alguma coisa assim. Em alguma carta dele, a Paula Dipp, talvez, ou eu devo estar confundindo. E eu acho que é isso, assim, não de ser amada, mas de ter a coisa lida, sabe? Ter a coisa digerida e transformada por aquela pessoa que leu
que aquilo vire da outra pessoa a ponto de não ser mais exatamente só meu, sabe? E aí essa extensão da criação, né, faz sentido, a coisa se extensiona pro outro e vira outra coisa. E eu acho que esse desejo, assim, por isso essa coisa mecânica do marketing, da publicidade, me desculpem os publicitários e as pessoas que trabalham com marketing e tudo mais, não é um ataque nem nada do tipo, mas é que realmente, assim, eu me questiono se há espaço para arte nesses lugares, assim. E claro que tem, né? A questão é que eu não aprendi a fazer, não sei como fazer, e talvez o que eu consiga ainda é um pouco disso daqui, um vídeo imenso falando sobre as minhas angústias artísticas. E como tem sido difícil, assim. Eu tenho me mudado muito, estou mudando constantemente e não tem sido. Não tem sido uma coisa linear, mas uma mudança que acontece em resgate a coisas antigas, e aí aquelas coisas se modificam e outras coisas acontecem. E me ver nesse espaço, nessa nova casa, nessa antiga cidade, depois de tantas mudanças que aconteceram na minha vida, me ver desse jeito diferente e ao mesmo tempo como eu sempre fui e que eu só não conseguia nomear, né? Então, ligar essa câmera e falar todas essas coisas também é um jeito de nomear essas coisas e é um jeito de fazer as palavras saírem da minha boca e ter noção da existência dessas coisas, das minhas próprias mudanças. Não sei onde tudo isso nos leva, talvez a lugar nenhum. E aceitar esse desespero do lugar nenhum também é um caminho, né? Também é um caminho. Estou tentando nesse momento fazer algo que é fruto de uma angústia, né? Porque eu vendo tantas coisas, tenho tanta facilidade. Mas se eu tiver que vender o meu trabalho e me vender enquanto artista, a coisa fica bem complicada. Pra mim, em alguns momentos, quase chega num limiar, assim, de me vender mesmo, né? Não que isso seja exatamente um problema, mas é que entra nessa coisa, né? Qual é o sentido? Qual é o sentido mesmo? Assim, real, oficial. Qual é o sentido? Tô sendo lida? Tô sendo realmente entendida, isso tá indo para algum lugar, não tá indo para lugar nenhum, é só para vender, é só para ter nome, é só para ser citada. É para quê, sabe? É para quê? E eu não tenho uma resposta, mas estou tentando fazer aquilo que talvez eu tenha feito por tanto tempo para outros setores da minha vida que eu não tenha me dado a devida importância como eu dei para tantas coisas, talvez eu deveria dar para isso, sabe? De um jeito meu, assim, descartando e usando só o que realmente faz sentido para mim, das coisas de marketing, etc. E e pegando para mim aquilo que faz sentido no momento. O que tem feito sentido para mim é falar do meu trabalho, pois ninguém falará dele. Veja só. E, e tentar acreditar nisso aqui da mesma forma como eu acreditaria se eu tivesse que me vender enquanto professora de francês. Bom, eu sou muito antes de professora de francês, uma escritora, artista, mulher lésbica, rio-grandina,